Quero falar um pouquinho dessa antena, dos resultados que eu estou obtendo com ela. É uma loop magnética caseira que segue o projeto do John Portman. Quem quiser saber mais sobre ele, sobre esse projeto, o indicativo dele é W6NBC. Vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, tanto dele quanto do Miguel, que fez uma calculadora maravilhosa online, que prevê vários parâmetros para essa antena e corresponderam muito à realidade do que eu encontrei quando eu fui construir. Então é uma calculadora que eu recomendo. Como tudo aqui está em processo de evolução, e enfim, mas já está num nível muito bacana para quem construir obter resultados bastante parecidos lá com o que a calculadora dá. Então, vou falar um pouquinho aqui da loop magnética rapidamente, porque esse assunto, para quem é aí do radioamador, já deve estar careca de saber, mas para quem está chegando agora, pode ser que seja útil. Eu mesmo estou chegando agora, sou iniciante, e essa antena tem sido uma escola para mim. Já fiz uma flower pot antes, mas a dificuldade da flower pot é de execução apenas, né? Essa aqui não, ela exige que você entre mais profundamente em conceitos que eu já tinha visto há muitos anos atrás, né, no meu curso de graduação, mas como eu não trabalho mais na área, ou, aliás, nunca trabalhei, eu acabei deixando de lado e agora retomando e tendo muita satisfação com isso. Bom, como funciona uma loop magnética, né? Ela tem um loop de excitação. No caso aqui, esse loop ele está acoplado no loop maior aqui, né? E através dessa excitação ela excita o loop maior, que vai fazer a parte da transmissão, ou o inverso, né? Da recepção e a captação aqui no loop menor. E aí, esse é o efeito indutivo, né? Como se fosse um indutor aqui de uma volta, né? Com tamanhos diferentes aqui, e numa configuração de autotransformador, né, se a gente for pensar. Existem outras que têm loops que não utilizam o mesmo condutor do loop maior, mas são configurações factíveis e que nessa construção aqui dá uma certa dificuldade aqui para você encontrar impedância, mas eu já vou falar disso daqui a pouco. Para contrabalancear, né, num circuito de ressonância, se você tem um indutor, você precisa de um capacitor, né? Então, o capacitor utilizado nesse projeto também é caseiro, e eu já vou falar dos materiais daqui a pouco. E ele vai por dentro ali, né? Eu tirei ele aqui, lógico, para fazer o vídeo, para vocês conseguirem enxergar. Mas se você for pensar, você tem duas placas metálicas aqui com um isolante no meio, né? Aqui está interrompido, então você forma um capacitor aqui, conectado aqui com outro capacitor. Dois capacitores numa configuração série. Se você diminui aqui essa distância, você diminui o valor desse capacitor e aí você chega no mínimo dessa configuração. Se você está no meio, você tem valores de capacitância equivalentes e você chega no máximo dessa configuração. Isso vai te dar uma faixa de trabalho, né, dessa antena, que pode não ser suficiente para o que você quer aí para a tua situação. Mas também é possível acoplar capacitores externos aqui para elevar a capacitância total e você chegar na banda que você quer, né? Como ele é um circuito ressonante, ele vai ter alta corrente e alta voltagem, né? Então, se você for acoplar qualquer coisa aqui no capacitor, escolha componentes que aí suportem 3.000 volts. Né? Tem uns capacitores cerâmicos, que eu estou testando eles ainda, pequenos ali, que você pode acoplar aqui, que eles suportam essa voltagem. Enfim, tome cuidado, porque a voltagem é alta, tá bom? Por essa característica, né, de ser ressonante. Então, essa antena funciona dessa forma, né? Ela tem um feixe direcional, que é nesse sentido aqui, paralelo com a parede.
e o mínimo dela é perpendicular à parede. Então, se você quiser apontar ela, você tem que apontar, né, fazendo esse tipo de movimento com a antena. Como ela é um filtro estreito, ela favorece muito a eliminação de ruídos, né? Então, para pessoas como eu, que moram em cidades grandes, com um monte de equipamento em volta, né, próximos, isso favorece a redução de ruídos, né? Outra vantagem dela é essa questão da direcionalidade, né, que eu já comentei. Então você pode apontar para onde você quer e eventualmente não precisar de tanta potência para captar ou chegar onde você quer. E o tamanho dela, né? Assim, para operar em uma flower pot aí para 10 metros, você precisa aí, a grosso modo, né, de uma antena de comprimento de 5 metros. Dentro do apartamento fica inviável, né? Aqui eu estou com uma configuração de 80 centímetros de lado, né? Então, é um pouquinho aí das vantagens e desvantagens dessa antena. As desvantagens eu não falei ainda, mas não dá para operar em potência muito alta, né? Essa questão de atingir 3.000 volts aqui, você atinge com 20 watts de potência, aproximadamente. Se eu não estou errando, se eu não me lembro muito bem ali da calculadora, mas eu acho que é perto disso, né? 20 watts ali, acho que 1.500 volts. Mas enfim, é uma voltagem alta. Tá? E mais que isso, começa a ficar inviável o capacitor ali, né? Então, se você for colocar muita potência nela, ela vai começar a centelhar lá em cima e estraga todo o projeto. E a outra desvantagem é que não é bem uma desvantagem, né? Assim, toda antena ela tem uma faixa de operação. Aqui eu estou tentando uma antena que cumpra, né, várias faixas, mas você paga um preço por isso. Qual é o preço nessa antena? A eficiência dela vai caindo, né, conforme você vai diminuindo a frequência, né? Então, lá na faixa dos 40 metros, né, lá pelos 7 MHz, você já vai ter uma eficiência aí em torno de 15% só, né? No entanto, ali acima de 20 metros, acho que até um pouco mais, 25 talvez, você já passa dos 50%, e nos 10 metros você chega numa eficiência equivalente a um dipolo, né? Então, o avião está passando. Não é uma antena muito eficiente, né? Mas tem essas vantagens de filtrar ruído e ser pequeno, né? Então pode ser que seja para o seu caso. Bom, falei um pouco da operação, agora eu vou falar um pouco dos materiais, né, e por que dos materiais. Então é uma estrutura de PVC recoberta com uma fita de alumínio. Tem que ser fita de alumínio ou fita de cobre, né? Mas precisa ser uma fita que seja realmente desses materiais. Não pode ser aquela fita metalizada, né? Ou metálica, prateada, que não é de alumínio, né? E se você quiser usar cobre também, pode usar fita de cobre. E por que disso, né? Na radiofrequência, qual é o efeito que acontece no condutor, né? O efeito é que você tem ali uma utilização da parte externa do condutor, né? Então, o efeito superfície ou o efeito pelicular ali, que a radiofrequência vai usar só uma pequena fração ali da parte externa do condutor. Toda a parte interna do condutor não é utilizada. Então, não tem vantagem nenhuma você fazer um tubo grosso, né, ou usar um tubo caro de cobre, por exemplo, né? Já vi várias pessoas usando tubo de gás, que é um tubo caro, e não tem vantagem nenhuma nisso, né? O cobre tem um efeito diferente ali, pelicular do que o alumínio, mas segundo as simulações que você tem ali no site ali do Miguel, você vai perceber que isso não é tão relevante,
Tá? Então brinquem lá com a calculadora, façam os cálculos de vocês, vocês vão ver que esse projeto é genial, genial mesmo, não tem outro adjetivo. Né? Então, por todo esse efeito, a cobertura aqui do cano de esgoto de 40 milímetros com uma fita de alumínio, né? Na verdade são 3 camadas ali, por causa da corrente, a corrente vai ser uma corrente alta, então eu botei 3 camadas, né? E outra questão que o John sempre fala ali, né? Assim, que ficar preocupado, poxa, mas eu vou ter 2 fitas e um isolante no meio, que é a cola, né? Vai gerar um capacitor. Vai gerar um capacitor. Só que para a radiofrequência o capacitor ali vai ser um curto-circuito, né? Então a gente tem que pensar nessas maluquices aí da radiofrequência, que às vezes um curto-circuito, como é aqui em corrente contínua, na radiofrequência ele enxerga um indutor, né? E lá quando você tem um circuito aberto, que é um capacitor ali para corrente contínua, na radiofrequência ele vai ser um curto-circuito, né? Então é divertido pensar sobre isso, né? Bom, e qual é a dificuldade aqui que eu encontrei e que eu queria compartilhar com vocês? Na sua casa, talvez você tenha um multímetro, né, que você consegue medir ali quantos ohms tem, né, na resistência do seu chuveiro ou num resistor que você queira medir. Nesse tipo de antena você precisa casar, né, a impedância, na verdade, né, a impedância de entrada dela com a impedância de saída do seu rádio, né. Isso no radioamadorismo, nas radiocomunicações, em geral é 50 ohms, né? Então você precisa encontrar aqui uma impedância de 50 ohms. E eu só tinha um multímetro, né? Então eu precisei comprar um analisador de antena, Nano VNA, pesquisem aí, é um instrumento extremamente barato, em que eu aprendi muita coisa mesmo, que na graduação eu só tinha visto ali, né, em livros, na teoria, e no Nano VNA, eu acabei olhando assim, em loco, aqui em casa, fazendo essas coisas, como é que funciona uma carta de Smith, né, como é que você olha uma resposta em frequência, como é que você enxerga ali a atuação do filtro, coisa que era caríssimo na época, e hoje com um instrumento barato você já consegue. Vocês devem estar escutando o gato ali, mas faz parte, né? Bom, e aí para encontrar os 50 ohms aqui, qual é a dificuldade, né? De novo, com o multímetro você não vai conseguir, porque isso aqui é um curto-circuito, você vai medir 0 ohms aqui, né? Em corrente contínua. Mas com o Nano VNA, né, com o Nano VNA você vai colocar ele aqui e ele vai injetar aqui a frequência de trabalho que a gente vai utilizar. E injetando essa frequência você consegue ver qual é a impedância total, né? Então o que você faz? Você ajusta a posição, aqui tem uma abraçadeira, e você ajusta a posição da abraçadeira aqui até você encontrar os 50 ohms ali no Nano VNA. Um processo relativamente fácil, que eu apanhei para entender, né, porque esse loop aqui não está otimizado ainda. Eu usei aqui isso aqui era uma cadeira de praia, que já estava sucateada e eu ganhei, né, aliás, agradeço pela doação da cadeira de praia, em que eu cortei ali os canos e eu ainda preciso otimizar, ficou um pouco grande aqui ainda, né, ele tem que ter um quinto ali do perímetro do loop maior, e ainda vou cortar para otimizar, mas fazendo essa configuração aqui você consegue facilmente ajustar ali nos 50 ohms, né? Queria compartilhar isso porque foi uma das dificuldades que eu tive. É um trabalho em progresso, mas estou me divertindo muito e recomendo que todos façam. 73 para todo mundo, até a próxima. Porra, gataria, caralho, velho.